Como será que estão os atores de A Senhora do Destino, esse clássico das telenovelas brasileiras? Eu vou te contar a idade e o que cada um vem fazendo, aqueles que faleceram também, tudo com a idade e as fotos de antes e depois para você comparar. Esse é o canal Baú da TV. Se inscreva e vem matar a saudade dos velhos tempos. Exibida originalmente entre junho de 2004 e março de 2005, A Senhora do Destino volta ao ar em 2023 no canal Viva, 18 anos depois. Bora conferir como estão os atores da novela. Maria do Carmo, vivida por Carolina Dickmann na primeira fase e depois por Suzana Vieira. Era uma mulher trabalhadora, solidária, segura de si, acostumada a controlar tudo ao seu redor. Teve a filha recém-nascida sequestrada e desde então, tudo o que fez foi tentar manter os que lhe restaram próximos uns dos outros. Seu objetivo maior na vida é reencontrar a filha Lindalva. Suzana Vieira tinha 62 anos quando gravou a novela. Hoje, aos 80 anos, é mãe de um filho chamado Rodrigo. Luta desde 2015 contra um câncer crônico no sangue, incurável. Seu último trabalho em novelas foi em Éramos 6, de 2019. Também fez algumas participações no programa Se Joga, de 2021. Giovanni, ou Dr. Jeová, como é conhecido, interpretado por José Wilker. Ex-bicheiro, é dono de um passado condenável, mas tenta liquidar as contas de sua história anterior para se tornar um outro homem. É um eterno pretendente ao coração de Maria do Carmo, mas se envolve com Daniele Meira, Ludmila Dyer. Durante a novela, José Wilker tinha 59 anos. Faleceu em 5 de 4 de 2014, aos 69 anos, vítima de um infarto. Era casado com Cláudia Montenegro e pai de 3 filhas, Isabel, Mariana e Madá. Seu último trabalho foi em Amor à Vida, também de 2014. Dirceu de Castro. Na primeira fase foi interpretado por Gabriel Braga Nunes e depois por José Maier. Namorado e amigo fiel de Maria do Carmo, a ama sem condições, tanto que até mesmo aceita o fato de não tê-la sempre por perto. José Maier tinha 55 anos durante as gravações. Hoje, aos 73, é aposentado, casado com Vera Fajardo desde 1975. Tem uma filha, Júlia Fajardo. Seu último trabalho na telinha foi em Lei do Amor de 2016. Nazaré Tedesco. Na primeira fase, foi vivida por Adriana Esteves, depois por Renata Sorrah. A grande vilã, prostituta que no início da história fingiu ser auxiliar de enfermagem e estar grávida para segurar o namorado casado. Chegou a sequestrar a filha de Maria do Carmo para apresentá-la ao namorado como sendo fruto da relação dos dois. Não se arrepende do que fez. Casou-se com Luiz Carlos, que abandonou a mulher para ficar com ela, e cria a filha, Isabel Carolina Dickmann, com muito carinho. Também teve de acolher a primeira filha de Luiz Carlos, Cláudia Leandra Leal, depois que sua mãe morreu, mas não a suporta. Com a morte de Luiz Carlos, passa a ser sustentada por Isabel e finge-se de doente. Renata Sorrah tinha 57 anos na época. Hoje, aos 75, continua em atividade e está no ar na novela Vai na Fé, novela das 7, exibida na Rede Globo. Foi casada 2 vezes e tem uma filha, Mariana Simões. Isabel Tedesco, ou Lindalva, interpretada por Carolina Dickmann. A filha de Maria do Carmo, que foi roubada quando bebê. Criada como filha legítima de Nazaré Tedesco, quando descobre ter sido roubada de sua mãe biológica, a princípio não consegue ficar contra a mãe que a criou e a perdoa, até dar-se conta de que Nazaré não merece perdão. Carolina Dickmann tinha 26 anos durante as gravações da novela. Hoje, aos 44, está no ar em Vai na Fé, novela da Rede Globo. É casada desde 2007 com Thiago Workman e tem 2 filhos, Davi e José. Reginaldo.
na primeira fase vivido por Miguel Rômulo e depois por Eduardo Moscovis. Filho mais velho de Maria do Carmo, frio, calculista e ambicioso ao extremo, possui um péssimo caráter. Sente que tem que se livrar de Leila, Maria Luísa Mendonça, com quem foi obrigado a se casar. É amante de Viviane, Letícia Spiller. Eduardo Moscovis tinha 36 anos na época. Hoje, aos 54 anos, se dedica ao teatro e séries curtas em serviços de streaming. Seu último trabalho na TV aberta foi em O Sétimo Guardião, 2018. Leandro, interpretado por Ramon Mota e Leonardo Vieira. Contador, Leandro é o segundo filho de Maria do Carmo. Possui um escritório no qual administra as contas de vários clientes. É casado com Nalva, Tânia Calil. Ao longo da trama, envolve-se com Cláudia, Leandra Leal. Leonardo Vieira tinha 36 anos durante as gravações. Hoje, aos 54, é casado com Leandro Fonseca, desde 2018. Seu último trabalho foi em Os 10 Mandamentos, da Record, em 2015. Hoje vive em Portugal e não consegue mais trabalho para atuar. Viriato, interpretado por Marcelo Max e Marcelo Antony. Viriato é maître em um restaurante francês. Seu sonho é um dia ter o seu próprio restaurante. Ele se apaixona por Duda, Débora Falabella, com quem vive uma relação tumultuada, já que não é aceito pelos pais da moça. Marcelo Antony tinha 40 anos na época. Hoje, aos 58, é casado com Carolina Hollinger Vilar, desde 2011. Tem 3 filhos, Francisco, Stephanie e Lorenzo. Seu último trabalho foi em Valor da Vida, gravado em Portugal em 2018 e transmitida na Band. Plínio, vivido por Cássio Ramos e Dado Dolabella. Filho mais novo de Maria do Carmo, simpático, sedutor e devoto da preguiça, da vida noturna e das mulheres. Ao longo da trama, envolve-se com Yara, Helena Rinaldi, com quem acaba tendo um filho. Mais tarde, apaixona-se por Angélica, Carol Castro. Dado Dolabella tinha apenas 24 anos durante as gravações. Hoje tem 42 e vive um romance com Vanessa Camargo. É pai de 3 filhos, Ana Flor, Eduardo e João. Seu último trabalho foi na novela Máscaras, da Rede Record, em 2012. Josivaldo, vivido por Manuel Candeias e José de Abreu. Marido de Maria do Carmo no início da novela, um crápula. Sob pretexto de ir para o sul em busca de emprego, renunciou às responsabilidades e deixou para a mulher sozinha 5 filhos pequenos. Vira aliado de Nazaré. José de Abreu tinha 58 anos na época. Hoje, aos 76, vive um coronel na novela Mar do Sertão da Rede Globo. É casado com Carol Junger e pai de 5 filhos de seus outros relacionamentos. Bianca, interpretada por Marcela Barroso. Filha de Leila e Reginaldo. Menina precoce, tem 13 anos e é uma mocinha espervitada, preocupada com a moda e nada interessada nos estudos. Louca para namorar, para os desesperos dos adultos que a cercam. Tem nítida preferência por homens maduros, sem pudor em azará-los. Marcela Barroso tinha apenas 13 anos na época. Hoje, aos 31 anos, continua atuando. Seu último trabalho foi na novela Gênesis, de 2021, na Rede Record. É casada com Luiz Fernando Pinto e não tem filhos. Bruno, interpretado por Tadeu Matos. Filho de Leila e Reginaldo, com 15 anos, é um rapaz sério e estudioso, a quem o pai está educando para se tornar aos 22 anos o deputado federal mais jovem do Brasil. O que ele gostaria mesmo é de estar na rua junto com os outros garotos, levando uma vida normal. Tadeu Matos tinha 13 anos na época. Hoje, aos 31, trabalha como dublador, já que não teve muitas oportunidades na TV, mas ainda faz teatro e pontas em séries.
Leila, interpretada por Maria Luísa Mendonça. Moça de família pobre, nasceu em Vila São Miguel e nunca saiu de lá até o dia em que se casou com Reginaldo. Tem vocação para dona de casa e não para dondoca ou mulher de político. Morre de ciúmes de Reginaldo. Maria Luísa Mendonça tinha 35 anos durante as gravações. Hoje tem 53 anos. Seu último trabalho foi em Verdades Secretas 2. Foi casada 3 vezes e é mãe da Júlia Mendonça. Viviane, interpretada por Letícia Spiller. Suposta assessora parlamentar de Reginaldo, é amante do vereador. Bonita e com certa classe, parece uma verdadeira deusa aos olhos de Reginaldo. Letícia Spiller tinha 31 anos na época, hoje tem 49. É casada com o uruguaio Pablo Vares e tem 2 filhos, Pedro e Estela. Seu último trabalho foi Um Sétimo Guardião, novela de 2018. Mas ainda para esse ano vai estrear na série Verônica. Angélica, interpretada por Carol Castro. Jovem pobre, supostamente encontrada ainda bebê no mesmo dia do desaparecimento de Lindalva, que Maria do Carmo acolhe em sua casa e contrata como secretária da loja, mesmo após confirmar que não se trata de sua filha sequestrada. Carol Castro tinha 20 anos durante as gravações. Hoje tem 38 anos. Foi casada 2 vezes e não tem filhos. Seu último trabalho na TV aberta foi em Órfãos da Terra, de 2019. Luiz Carlos Tedesco, interpretado por Tarcísio Filho e Tarcísio Meira. Enganado por Nazaré, largou sua primeira família para casar com a amante que dizia estar grávida. Tarcísio Meira tinha 67 anos na época. Faleceu aos 85, em 12 de 8 de 2021. Cláudia Tedesco, interpretada por Leandra Leal. Foi morar com a segunda família do pai, após a morte da mãe, e logo ocupou o lugar de amiga e confidente de Isabel, sua suposta irmã. Odeia Nazaré. Leandra Leal tinha 22 anos na época. Hoje tem 40, não tem filhos e é casada com Guilherme Burgos. Seu último trabalho foi em Aruanas, de 2019. Marinalva, interpretada por Tânia Kalil. Mulher de Leandro, também conhecida como Nalva Ferrari. Um mulherão, meio desmiolada, passa a imagem de um vulcão sexual em erupção constante. Tem uma paixão pelo cunhado Viriato, chegando ao ponto de assediá-lo. Tânia Kalil tinha 27 anos na época, hoje tem 45. É casada com Jair Oliveira desde 2005, com quem tem 2 filhas, Isabel e Laura. Vive em Nova York desde 2016. Seu último trabalho na TV foi em Prata da Casa, 2017. Leonardo, interpretado por Wolf Maia. Educado e senhor de si, mantém uma barreira entre ele mesmo e pessoas de nível abaixo do seu. É pai de Maria Eduarda, Débora Falabella, a quem proporcionou uma educação refinada, e marido de Gisela, Ângela Vieira. Wolf Maia tinha 51 anos à época. Hoje tem 69. É pai de 3 filhos, Maria, Manuela e Gabriel. Seu último trabalho foi em Pacto Brutal, 2022. Gisela, interpretada por Ângela Vieira. Nascida em uma família de classe média, viu no casamento com Leonardo a possibilidade de ascender socialmente. Aos 50 anos, mantém o marido sob constante vigilância, com medo de que ele a troque por uma mulher mais jovem. Ângela Vieira, na época, tinha 52 anos. Hoje tem 70 anos. É casada com Miguel Paiva desde 2004 e tem uma filha, Nina Frota. Seu último trabalho foi em 2019, na novela Bom Sucesso. Maria Eduarda, interpretada por Débora Falabella. Filha de Leonardo e Gisela, uma boa moça que se sente um pouco entediada com sua vida, que considera certinha demais, mas não consegue verbalizar isso. Tem um eterno pretendente,
Thomas Jefferson de Souza. Quando conhece Viriato, apaixona-se logo de cara. Débora Falabella, na época com 25 anos, hoje com 43. Tem uma filha chamada Nina e é casada com o roteirista Fernando Freira. Seu último trabalho foi em Aruanas, 2019. Alfred, interpretada por Ítalo Rossi, mordomo do barão e da baronesa de Bom Sucesso. No final da novela, descobre que é o verdadeiro pai de Leonardo. Ítalo Rossi tinha 73 anos durante as gravações e faleceu aos 80, em 2/8/2011. Seu último trabalho foi em Toma Lá da Cá. Barão de Bom Sucesso, interpretado por Raul Cortez. Tem problemas financeiros e de saúde, mas sobre isso fala apenas estritamente necessário. Recebe mesada do filho, Leonardo. Raul Cortez tinha 71 anos durante as gravações. Faleceu aos 73 anos, em 18/7/2006, vítima de um câncer no pâncreas. Seu último trabalho foi na minissérie JK, em 2006. Baronesa Laura, interpretada por Maria Amélia e Glória Menezes. Conhecida como a Baronesa devido ao título do marido, no decorrer da trama recebe o diagnóstico de que sofre de mal de Alzheimer. Glória Menezes, na época, tinha 70 anos, hoje tem 88. Foi casada por quase 60 anos com Tarcísio Meira. Seu último trabalho foi uma participação em Tá No Ar, 2020. Edgar Legrand, interpretado por Dan Stubach, dono do restaurante francês, no qual Viriato trabalha como maître. É neto de Berthe Legrand, a dona do bordel no qual Nazaré Tedesco trabalhava. Edgar se apaixona por Isabel. Dan Stubach, na época, tinha 35 anos. Hoje, com 53, é casado com Simone Ferreira e pai de uma menina chamada Anitta. Seu último trabalho foi em O Sétimo Guardião. Madame Berthe, interpretada por Tônia Carreiro, dona do bordel em que Nazaré trabalhava, a avó de Edgar. Tônia Carreiro tinha 81 anos na época. Faleceu aos 95 em 3/3/2018. Seu último trabalho foi no filme Chega de Saudade, de 2008. Yara, interpretada por Helena Rinaldi. Alta executiva, segura e independente, que decide ter um filho e escolhe Plínio como pai, sem nem ao menos consultá-lo. No decorrer da trama, recorre ao rapaz quando a empresa em que trabalhava vai à falência. Helena Rinaldi, na época, tinha 38 anos. Hoje tem 56, continua trabalhando e é mãe de Pedro. Seu último trabalho foi na série Carcereiros, de 2019. Dona Flaviana, interpretada por Iona Magalhães. Mãe da falecida Aide, sogra de Giovanni. Católica fervorosa, educada, segundo princípios rígidos. Sempre viu com reservas o namoro da filha com o bicheiro. Parece odiar Giovanni, mas não pode viver sem ele. Iona Magalhães tinha 69 anos durante as gravações. Faleceu em 20/10/2015, aos 80 anos. Seu último papel foi em Sangue Bom, 2013. João Manuel, interpretado por Heitor Martínez. Filho mais velho de Giovanni, um Mauricinho, que vive à sombra do pai. Não sabe o que quer da vida, envolve-se com Regininha, Maria Maia, filha de Sebastião, Nelson Xavier. Heitor Martínez tinha 36 anos na época, hoje tem 54. Seu último trabalho foi em Vai na Fé, novela das 7 da Rede Globo. Jennifer, interpretada por Bárbara Borges. Filha querida de Giovanni, doce, boazinha, bem educada, estudiosa, reservada e caseira. Segundo o pai, faria a felicidade de qualquer homem. No decorrer da trama, porém, ela se apaixona por Eleonora, Mila Christie, com quem passa a namorar. Bárbara Borges tinha 26 anos na época, hoje tem 44,
e recentemente participou do programa A Fazenda na Rede Record. Daniele, interpretada por Ludmila Dayer, namorada de Giovanni, aspirante à celebridade. Enquanto não chega lá, conforma-se em namorar o seu paizinho, como chama o ex-bicheiro. Ele, por sua vez, a chama de ninfa bebê. Ludmila Dayer tinha 21 anos na época, hoje tem 39, e vive nos Estados Unidos, onde tem uma produtora. Sebastião, interpretado por Luiz Carlos Vasconcelos e Nelson Xavier. Irmão mais velho e sócio de Maria do Carmo, vive de acordo com um código de conduta muito rígido herdado pelo pai, e apesar dos entraves da modernidade, tenta criar os filhos Venâncio, Eleonora e Regininha, de acordo com esse padrão. Casado com Janice há mais de 30 anos, sempre foi fiel a ela, mas só fisicamente. Seu coração e sua alma pertenceram durante anos a fio a única pessoa, Dona Josefa, a patroa que foi viver no exílio. Nelson Xavier tinha 63 anos, faleceu aos 76, em 10 de 5 de 2017. Janice, interpretada por Mara Mazan. Mulher de Sebastião. Assim que foram morar juntos, Janice ficou grávida do primeiro filho. Foi nessa época também que ela percebeu que Sebastião amava a patroa, Josefa. A partir de então, tornou-se uma mulher ressentida e rancorosa. Mara Mazan tinha 52 anos durante as gravações. Faleceu aos 57, em 13 de 11 de 2009. Venâncio, interpretado por André Gonçalves. Filho de Sebastião, tem pretensões políticas, é uma espécie de líder da classe dos motoristas de van em Vila São Miguel. Quando as falcatruas de Reginaldo se tornam públicas, Venâncio é convencido a assumir parte delas. Reginaldo também envolve Venâncio na morte de sua mulher, obrigando-o a dizer que os dois eram amantes. André Gonçalves tinha 29 anos na época. Hoje, com 47, é casado com Daniele Vinitz desde 2006. Tem 3 filhos. Seu último trabalho foi em Impuros, 2021. Eleonora, interpretada por Milha Christie. Filha de Sebastião e Janice, pouco se sabe sobre ela. Dedica-se totalmente aos estudos e às vezes fica dias sem aparecer em casa. No decorrer da trama, ela e Jennifer assumem que estão apaixonadas e iniciam um namoro, causando uma revolta nas duas famílias. Milha Christie tinha 33 anos na época. Hoje, com 51, vive em São Paulo, tem um filho e é casada desde 2007 com Paulo Luiz Sartori. O último trabalho foi em Aventuras de Poliana, 2018. Regininha, interpretada por Maria Maia. Filha mais nova de Sebastião e Janice. O oposto da irmã, péssima aluna, mal conseguiu terminar o 2º grau, pois desde os 15 anos só pensa em se divertir e namorar. Regininha sonha em posar nua para uma revista masculina para, com o dinheiro que receber, tornar-se independente. Maria Maia tinha 23 anos na época. Hoje tem 41 anos e seu último trabalho foi em Amor à Vida 2013. Rita de Cássia, interpretada por Adriana Lessa. Mulher maltratada pela vida, casada com um marginal cigano e mãe de Lady Diane e Michael Jackson. Dependente química e vítima de violência doméstica, Rita sofre nas mãos do marido, que exige dela qualquer sacrifício para tirá-lo da prisão. Ao longo da trama, recupera-se com a ajuda da amiga Maria do Carmo e de um novo amor, o taxista Constantino. Adriana Lessa tinha 34 anos na época. Hoje, com 52, tem uma vida pessoal bastante discreta. Seu último trabalho foi em Rota 66, A Polícia que Mata, 2022. Lady Diane, interpretada por Jéssica Sodré. Filha mais nova de Cigano e Rita. Tem 15 anos e é uma menina inocente, quase angelical, que engravida de Shaolin, Leonardo Mijorin. No decorrer da trama,
envolve-se com Bruno Tadeu Matos, filho de Reginaldo. Jéssica Sodré tinha 19 anos na época. Hoje, com 37 anos, abandonou a TV depois que sofreu preconceito por ser lésbica. Ela trabalha como professora de teatro. Michael Jackson, interpretado por Agnes Stibb, filho de Rita, quer ser cantor e compositor, mas não tem o menor vestígio de talento. Já fez alguns raps, todos muito constrangedores. Tem uma paixão recolhida e jamais revelada por Bianca, Marcela Barroso, a filha de Reginaldo, que segundo ele, só gosta de velho. Agnes Stibb tinha 21 anos na época, hoje tem 39. É dono de uma produtora, além de dar aula de dramaturgia. Cigano, interpretado por Rony Arruda, marido de Rita, safado, não passa de um bandido muquirana, covarde e medroso, só cresce diante da família que mantém aterrorizada. Rony Arruda tinha 49 anos na época, hoje com 67. Seu último trabalho foi em Verão 90, de 2019. Constantino, interpretado por Nuno Melo, o último português a migrar para o Brasil. É como se apresenta. Chegou ao Rio em busca de uma herança deixada por um tio, mas ingênuo, sem conhecer os tortuosos caminhos da justiça, foi passado para trás, virou taxista e se apaixona por Rita de Cássia. Nuno Melo tinha 44 anos na época. Faleceu aos 55 anos, em 9/6 de 2015, de câncer no fígado. Jacques Pedreira, interpretado por Flávio, pai de Alberto, Thiago Fragoso, viúvo conhecido em todos os botequins, bancos de praça do bairro Peixoto, em Copacabana. Ele diz tudo o que a maioria pensa e não tem coragem de falar. Ao longo da trama, envolve-se com Digenane. Flávio tinha 69 anos durante a novela. Cometeu suicídio aos 85, em 4/5 de 2020. Seu último trabalho foi em Hebe, 2019. Digenane, interpretada por Lucélia de Camargo e Elisângela, ex-colega de Nazaré no bordel de Madame Berthe Legrand, conhece a verdadeira história da amiga e o modo como ela enganou Luiz Carlos Tedesco. Surge na vida de seu Jacques, disposta a paquerá-lo e tirar vantagens dele. Elisângela tinha 50 anos na época, hoje tem 68, tem uma filha e vive sozinha no Rio de Janeiro. Seu último trabalho foi em A Dona do Pedaço 2019. Alberto Pedreira, interpretado por Thiago Fragoso, filho de seu Jacques, rapaz sério, estudioso e trabalhador, interessado em Isabel, que o considera apenas um bom amigo. Envolve-se com Shirley, Malu Vale, mulher mais velha do que ele. Thiago Fragoso tinha 23 anos na época. Hoje, aos 41 anos, é casado com Mariana Vaz desde 2005. Está no ar na novela Travessia na Rede Globo. Shaolin, interpretado por Leonardo Mijorim, neto de Dona Clementina, o marginalzinho de Pedra Lascada. Tem uma academia de artes marciais, cobra a proteção dos moradores que pagam para não terem suas casas arrombadas por seu grupo. Envolve-se com Lady Diane, com quem tem um filho. Leonardo Mijorim tinha 23 anos na época, hoje tem 41. Seu último trabalho foi em Os Rony, no canal Multishow. Clementina, interpretada por Miriam Pires. É uma figura do bem, que ouve Maria do Carmo falar sobre seus problemas, pondera e trata de ajudar com alguma orientação. A saudosa Miriam Pires faleceu em 2004, antes mesmo do fim da novela. Thomas Jefferson, interpretado por Mário Frias. Deputado federal com posicionamento radical de esquerda. Autocentrado, egoísta e louco por mídia. Capaz de fazer qualquer coisa para aparecer nas páginas, mas é preguiçoso e apaixonado por Maria Eduarda. Mário Frias tinha 33 anos na época. Hoje, com 51, é casado, pai de 2 filhos e se dedica à carreira política.
Esse foi o antes e depois de cada ator que participou da novela Senhora do Destino. Agora deixa sua opinião. Qual ator ou atriz você acha que ficou mais conservado? Deixa sua resposta aí nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar outro passando aqui na tela. Basta clicar para assistir. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!